Fala galera, tudo bem? Então, hoje eu vim trazer um fato histórico para vocês, o fato das mulheres terem lutado a Segunda Guerra Mundial. Mas eu quero deixar claro que o intuito do vídeo não é falar sobre a Segunda Guerra Mundial em si, mas como essas mulheres atuaram na Segunda Guerra Mundial, como elas foram parar no combate. Então vamos pro vídeo. Bom, a gente sabe que a Segunda Guerra teve início ali em 1939 e vai durar até 1945. E essa disputa foram separados, né, dois lados com grandes potências. De um lado a gente tinha os aliados, né, com os Estados Unidos, a China, a União Soviética, tinha outros países também, mas eu vou falar só os principais aqui. E as potências do eixo, né, composta pelo Japão, Itália e Alemanha. Vou falar um pouquinho sobre a atuação das mulheres nas potências do eixo. Bom, na Alemanha nazista, as mulheres não atuaram no combate, né? Até porque Hitler tinha toda aquela propaganda, aquela ideia de que as mulheres, o papel das mulheres era procriar e assim gerar a população ariana. E que é essa população que iria dominar o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Isso na cabeça louca do Hitler. As mulheres atuaram somente no campo de concentração feminino. No Japão, a gente vai ter uma participação feminina ali um pouco menor também. Elas vão atuar mais na questão de armamento, né, de fabricar armas. Isso já no final da Segunda Guerra, quando o Japão estava meio apertado ali. E aí a Itália, ela também crescia o fascismo, essa ideia da mulher procriar e etc. Não tinha um papel. Mas a gente tem a resistência italiana. Os partigianes, ou os partigianes mesmo, cerca de 300 mil pessoas participavam dessa resistência italiana, que lutavam contra o nazifascismo, que vinha crescendo na Itália. E dentre essas 300 mil pessoas, cerca de 35 mil eram mulheres, eram compostas por mulheres. Inclusive, existe até alguns relatos de que as mulheres da resistência italiana, elas andavam nas ruas de carrinho de bebê, só que em vez de ter um bebê dentro do carrinho, elas levavam suprimentos, armamento, tudo isso para dar suporte à resistência italiana. Já nos aliados, a gente vai ter uma representação muito forte feminina na União Soviética, né? Então a gente sabe que a Alemanha fez um pacto com a União Soviética, um pacto de não agressão, porém a Alemanha ela quebra esse pacto e acaba invadindo alguns territórios soviéticos. E aí o Stalin, o que é que ele faz? Ele vai convocar mulheres para lutar na Segunda Guerra Mundial. A maioria das mulheres, elas se destacaram não para serem médicas ou enfermeiras. Inclusive, mais de 50% das pessoas que atuaram como enfermeiras na Guerra Mundial eram mulheres. Então, a enfermagem tinha uma representação feminina muito forte. Mas muitas mulheres se destacaram também na linha de frente, né, da União Soviética. Muitas seguiram o caminho da aviação. Inclusive, existe uma pilota, né, muito famosa chamada Marina Raskova. E ela foi... assim, ela batia recordes de voos aéreos e tudo mais. Em 1941, ela conversa com Stalin e ele dá autorização e ela funda o primeiro grupo de aviação especial feminino. Tá ouvindo esse barulho? Eram as bruxas da noite. Era assim que as aviadoras da União Soviética ficaram conhecidas na Segunda Guerra Mundial. E por que bruxas da noite? Porque elas só atacavam durante a noite. Existe até um relato de um militar nazista que ele fala que as mulheres soviéticas, eles não acreditavam que estavam perdendo o sono por conta das mulheres soviéticas, porque elas atacavam todas as noites e não deixavam eles dormir. Então era um negócio meio complicado ali para eles. Aí eles apelidaram ela de bruxas da noite. Foi assim que as mulheres ficaram conhecidas. Essas mulheres, muitas vezes, elas eram enviadas para missões suicidas, porque, assim, a União Soviética não dispunha de uma tecnologia muito avançada comparado, por exemplo, com os Estados Unidos ou com a Alemanha mesmo. Elas iam atacar e, às vezes, nem tinham radar para detectar assim, o inimigo. Por que missões suicidas? Porque como você não tem radar, você não sabe para onde você está indo, a partir do momento que os nazistas, né, eles veem o ataque aéreo, o que é que eles começam a fazer? Eles começam a atacar de volta. Então, assim, elas percebiam aonde eles estavam. Era assim que elas viam a localização deles e como atacar eles. Outro
caso famoso na União Soviética são as mulheres que foram franco-atiradoras, né? As famosas snipes. Моя ладонь превратилась в кулак. Um dos casos mais famosos é da atiradora Lyudmila. Na verdade, ela estava ali no seu 4º ano de história, minha companheira no curso. E aí, ela foi recrutada para lutar na Segunda Guerra Mundial. Ela fazia aula de tiro ao alvo. Мы решили вас направить на 6-месячные курсы мастеров точного выстрела. Поздравляю. É importante ressaltar que a maioria dessas mulheres que participavam da aviação ou foram diretamente no combate, algumas delas já tinham meio que uma experiência no que faziam. E ela foi a primeira mulher, a única pessoa do exército soviético a matar mais de 300 nazistas. Inclusive existe um filme que conta um pouco sobre a história dela, que é a Batalha de Sebastopol. Esse filme relata mais ou menos ela chegou ao posto do Exército Vermelho e como foi toda essa trajetória dela e os traumas que ela carrega, né, que ela viveu. E os horrores da Segunda Guerra Mundial. Если ты не придумаешь, ради чего тебе жить, то тебя убьют. Люд, Bom, a história basicamente conta que ela participou de 2 batalhas e somente nessas 2 batalhas ela conseguiu matar mais de 300 nazistas. A primeira batalha é a Batalha de Odessa, que na verdade era um porto da União Soviética. E aí as potências do eixo, não necessariamente os alemães, mas as potências do eixo, eles vão atacar, começam a atacar a União Soviética, né? Então eles vão para Odessa, fazem um cerco, né? Como é um porto, fazem um cerco lá, e esse cerco dura cerca de 73 dias. Né? Só que aí a União Soviética perde essa batalha e eles recuam a Sebastopol. Essa batalha foi a mais difícil tanto para os soviéticos como para os alemães, que durou cerca de 9 meses. O papel da Lyudmila, ela era uma franco-atiradora, então o que ela fazia? Ela ficava nos lugares mais altos do combate e a missão dela era atirar no exército inimigo, né? Sempre acompanhada com algum supervisor, a maioria das vezes era um homem. As mulheres, eu tenho que ressaltar isso, elas foram treinadas juntamente com os homens, né? Existem casos em que elas foram assediadas, né? Sofreram assédio sexual e tudo mais. O quesito de higiene delas, quando elas menstruavam, elas usavam calcinhas e sutiãs para conter o sangramento. Então era uma coisa bem complicada, mais ainda para as mulheres. Não existia, de fato, um uniforme. Os uniformes masculinos eram muito maiores. Não era apropriado por corpo feminino, tanto mais questão de largura e etc. Era mais 2 vezes complicado para elas. Além de lutar contra os nazistas, tinha que lidar com a questão do assédio, falta de higienização e era uma zona. Bom, o fato é que o cerco de Sebastopol durou 9 meses. Cerca de 200 mil pessoas morreram e no meio dessa batalha, Lyudmila, ela foi atingida e Война — это не только смерть, это еще... passou 1 mês fora de combate. O que é que acontece nesse momento? O Stalin ele tem uma grande ideia de estratégia. Se a União Soviética ataca de um lado e os aliados atacam do outro, fica mais fácil de dividir as forças alemãs e ganhar a Segunda Guerra Mundial. E para essa missão, ele manda a Lyudmila para os Estados Unidos da América para convencer os americanos a entrarem, de fato, na Segunda Guerra Mundial. E a Lyudmila, ela foi a primeira mulher soviética, Se não dizer o primeiro ser humano soviético a entrar na Casa Branca. Ela foi recebida pelo presidente Franklin Roosevelt, se não me engano, é esse o nome dele. E, enfim, ela passou um tempo por lá e fez uma tour pelos Estados Unidos, contando a sua história, como eram os horrores da guerra e como ela odiava nazista. Porque ela sobreviveu a 2 batalhas, né? Então foi tempo suficiente para odiar nazista. E ela vai falar sobre isso durante a sua tour nos Estados Unidos da América, junto com a primeira dama. O fato é que os aliados conseguem vencer as forças nazistas, né? E em abril, o Exército Vermelho da União Soviética chega em Berlim e eles estendem a bandeira da União Soviética, fazem uma festa e aos poucos vão declarando o fim dessa grande batalha. Bom, esse foi um fato histórico de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, se inscreve no canal para ajudar
o canal a crescer. Se você quiser que eu traga mais temáticas como essa, comenta aqui também, deixa o like para saber que vocês gostaram e até a próxima.